Olá pessoal, boa tarde. Esse capítulo agora do método de elementos finitos, eu vou gravar hoje, tá? E eu vou deixar ele gravado e vou disponibilizá-lo no Siga, né? Você deve estar vendo pelo Siga aí, tá? E também vocês vão ter o arquivo aí em PDF dessa primeira parte do método de elementos finitos aplicado a problemas bidimensionais em regime permanente, tá bom? Então vamos começar. Neste capítulo a gente vai desenvolver equações para o método de elementos finitos, tá? Para a equação de Poisson, aqui seria a equação de bidimensional que é permanente, né, da transferência de calor, aplicada a problemas de transferência de calor bidimensionais. Acabei de falar, nem tinha lido aqui. Bom, método de elementos finitos. Seja domínio bidimensional mostrado nessa figura aqui, onde se pretende determinar a distribuição de temperatura φ. A temperatura φ é a função das coordenadas x e y, isso é, φ é igual a φ de x e y. Então nós temos aqui um domínio bidimensional, nós temos aqui três superfícies, né? A superfície ST, tá? A superfície SH e a superfície SQ. Então vamos ver o que elas significam. Tá? Na figura, então, a fronteira S é decomposta então, no ST, onde a temperatura é conhecida, SH é onde nós temos convecção conhecida, e SQ é um fluxo de calor aí conhecido. Tá? Então, para a solução desse problema, utilizando métodos, o FEM, né, ou MEF, usamos uma sequência com 10 passos, como a gente vai ver a seguir aqui. Né? Então vai aparecer, vocês vão ver um tanto de equação aí, depois vocês vão estudar com calma, vão pegar uma caneta e um papel e vão fazer desenvolvimento das equações aí. Tá? Primeiro passo, né, é obter a equação diferencial as condições de contorno do problema. Então a equação de Poisson, né, o regime permanente bidimensional, tá? Aí nós temos o caixa X, a condutividade do elemento em X e em Y, né, do problema, tá? Esse Q seria uma fonte, uma geração de calor. Né? As condições de contorno são. Então, nossa superfície é SQ, pessoal. Essa superfície aqui, ó, S aqui. Né? O que essa equação significa? Você vê que tem, olha, dois termos aqui, olha, de condução. Então, o que ele está dizendo aqui, na verdade, né? Que na superfície Q, o fluxo de calor é igual aqui, olha, tá vendo? É como se você tivesse seguinte aqui, eu traçasse uma linha aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu tivesse aqui no, deixa eu ver aqui, ó, quer ver? Inserir, deixa eu ver se eu consigo inserir aqui um retângulozinho. É como se eu criasse aqui nessa linha, tá vendo? Olha, essa linha aqui, tá? O fluxo aqui, então nós teríamos um fluxo que a parte interna você teria condução, então um fluxo que estaria saindo aqui ou entrando, né? Que seria igual aqui, e internamente você tem uma condução de calor. Entendeu? Então, por isso que ele está falando isso aqui, que ele faz igual aqui, ó. Um fluxo de calor externo, ele vai ser igual à condução em X e em Y. Tá vendo? Onde essa condução é dada aqui por K. Na realidade é Fourier, né, gente? Isso aqui é Fourier, né? Fourier em X e Fourier em Y. Tá? Depois, se vocês entenderem, a gente pode conversar mais. Né? O que ele diz aqui na superfície SH? Ó, na superfície SH, nós temos aqui a convecção, a troca de calor aqui por convecção, que ele chamou de isso daqui, olha, H que multiplica φ menos o φ infinito, que é a temperatura do infinito, isso aqui é a convecção do lado de fora. Ele iguala a condução, tá vendo? Dentro do elemento. Tá? É como se nós traçássemos aqui, então, sobre essa linha aqui, uma linha imaginária, né? Uma superfície imaginária aqui, onde nessa superfície a gente estaria aqui, por lado de dentro, como é o material sólido, a gente teria condução, e aqui fora nós teríamos convecção, considerando a temperatura aqui externa aqui do ambiente infinito. Tá? Infinito, é isso daqui, ó, gente. Tá? E na superfície ST a gente tem uma temperatura. Não sei por que saiu esse. Bom, enfim. É uma temperatura aqui especificada. Tá? Chamou de FB, né? Nem sei se é FB lá, depois eu vou ver se é FT ou FB. Deixa eu só entrar aqui, só um minutinho, pessoal. Vou aproveitar agora, senão depois eu esqueço. Tá? Deixa eu só uma conferida aqui no PDF. Ok.
Deixa eu conferir aqui no PDF. Ver se eu tenho PDF aqui. A versão completa. Ok, deixa eu ver. Deixa eu dar só uma conferida aqui. Cadê? Passei na FB, tá? FB mesmo. Então tá bom, vou deixar até aqui. Então, deixa eu ver aqui. FB, então deixa eu entrar aqui, só vou consertar aqui, tá? Então, FB é a temperatura conhecida aí na superfície ST. Alright. Bom. É difícil, hein? Ah, tá. Eu tô achando que é porque eu não sei se eu tinha comprado, mas ele não tá deixando eu mexer aqui, tá? Vai ver que já expirou, né? O MathType aqui, tá bom, FB? Beleza. Então temos aqui a equação de Poisson, né? Equação de Poisson, onde nós temos aqui um regime bidimensional. Nós temos aqui um termo aqui, olha, um termo aqui de geração, né? E em regime permanente, tá? Equação de Poisson. Segundo passo, dividir o corpo em elementos, numerar os pontos nodais e os elementos. Gente, isso é muito sério em número de elementos finitos, né? Na verdade, se você for pegar hoje, existem vários softwares, né? O Console já tem dentro dele a geração de malha, né? Mas existem softwares somente para geração de malha. Tá? O GID, por exemplo, é um deles, né? Tem outros aí, mas o GID eu usava antigamente, né? E aí existe várias técnicas para você elaborar uma malha. Para você ter uma ideia, quando eu estudei nos Estados Unidos, lá tinha uma menina do meu lado que estava fazendo mestrado somente em geração de malha, para você ter uma ideia, né? Então existe toda uma técnica realmente, não é assim jogado, né? Existe uma técnica. A numeração era muito importante, né? Porque dependendo da numeração, você pode construir matrizes depois que ficam muito esparsas, né? São matrizes, aliás, o custo computacional seu vai ser enorme, né? E fora também você tem que construir de tal maneira para que você consiga realmente mexer na matriz, tá? Então tem algumas características depois de matriz que vocês vão ver que elas têm que ter certas características aí, né? Em termos de sua diagonal, por exemplo, tá? Mas agora não é hora de falar disso, né? Então a gente faz aqui uma numeração dos pontos nodais, né? Por exemplo, aqui, ó, elemento 1, tá vendo? Ele tem os nós 1, 2 e 5. Elemento 2 tem um nó 1, 5 e 4. Entre o elemento 1 e 2, eles aqui, ó, compartilham esse lado, eles têm o mesmo lado, né? Tá? Então isso daqui é a famosa malha, né? Em inglês a gente chama de mesh ou grid, né? É a famosa malha aí que a gente cria, tá? Aqui nós temos, ela não está simétrica, nessa parte ela está simétrica, aqui já não está simétrica, né? Se fosse aqui, poderia você estudar só a metade desse problema, né, gente? Né, para melhorar aqui a parte de computação aí, né, de curso computacional, você podia só ter pego a metade aqui desse desenho, mas que ele colocou tudo bem, tá? Mas poderia só ter feito a metade aqui, porque ele é simétrico, né? Aqui, né, nessa linha aqui, né? Bom, então numerou, tá? Numerou aqui, então a gente tem número aqui de elemento e número dos nós, né? Beleza. Aí obter as funções de forma do elemento. Depois vocês vão ver a equação as equações das funções de forma. Função de forma são equações porque aqui dentro do elemento você tem uma variação da função. Então essas funções de forma vão ser utilizadas para aproximar essa variação de uma função, por exemplo, a temperatura aqui dentro do elemento.
tá? Depois nós vamos ver como é que é a equação de cada função de forma. Então vamos considerar que a temperatura φ seja função das coordenadas x e y. Isso é, φ é igual a φ de xy. Vamos considerar ainda que o elemento a ser utilizado é um elemento triangular. Esqueci de falar, ó, aqui é o elemento triangular com 3 nós. Isso aqui é o famoso elemento, como é que fala? Linear, né? É linear, tá? É porque você em cada lado você tem 2 nós aqui extremos, tá? Então aqui na realidade aqui caracteriza aí um elemento linear. Mas vamos lá. Considerar ainda que o elemento a ser utilizado é o triangular. Então você tem aqui o elemento quadrático, por exemplo, né? Você tá aqui, olha, você tem uma malha que tá não estruturada, ela tá irregular, mas tem malha que ela tá toda estruturada. Depois vou mostrar para vocês aí, né? Dependendo do tipo de problema que você tem, tá? Dependendo do tipo de problema que você tem. Existem alguns macetes, né? Você não pode deixar elemento muito deformado, mas assim, o próprio programa de geração de malha, ele já, vamos dizer, tem isso dentro dele, né? Se você deixar elemento muito deformado, com os lados muito diferentes, pode dar aí erro de estabilidade, tá? Então vamos lá, ó. A ser utilizado onde a temperatura φ é uma função linear no interior de cada elemento dada pela equação. Gente, isso daqui é uma... Então, o que ele diz aqui que é uma função, tá? É uma aproximação, né? Não deixa de ser uma aproximação aqui, tá? Você está dizendo que a temperatura dentro do seu elemento... Deixa eu ver se eu tenho um elemento aqui, ó. Tá vendo? Ó, você tem um elemento triangular com 3 nós aqui. Você está dizendo que dentro desse elemento você tem uma variação aqui de temperatura que é linear em x e em y. Né? Então você pode escrever que o φ é um tipo da equação. Ó, beta 1 é uma constante, né? Mais um beta 2 vezes x, mais um beta 3 vezes y, onde beta 1, beta 2 e beta 3 são constantes aí. Tá? A figura 2.3 mostra o elemento triangular, triangular, seja a numeração local dos nós de cada elemento representadas por I e JK. É verdade, aqui. Aqui ele está falando de numeração local, tá? Existe uma numeração global e existe numeração local, onde o elemento vai ser tratado e depois na hora que você joga, você faz tudo, você trata no elemento, entendeu? Depois você joga para uma matriz global, com numeração global. Você trata localmente e depois com as numerações locais, né, para facilitar, e depois você joga numa matriz global. Vocês vão ver mais para frente. Então, aí a gente tem a numeração local aqui, olha, I, J, K, tá vendo? Então, o I tem o X, Y, I, o J, XJ, YJ, e o K, XK, YK. Então, e outra coisa também, tá? Então, nós temos aqui, olha, temperaturas especificadas no ponto I, J, K, né? Então, por exemplo, para o nó I, tem esse XI, YI e tem o FI também. Para o nó J, mesma coisa, e o FJ, e para o K você tem o FK. Assim, então, substituindo nessa equação 2.5, né, nós temos, ela pode ser escrita aqui, olha, você vê, olha, 3 nós, 3 equações. Tá vendo? Então, você tem o valor aqui, olha. Qual que é o valor da temperatura em I? Né? Vai depender aqui dos coeficientes beta 1, beta 2 e beta 3 e depende da geometria do seu problema. Por quê? Porque você especificou que essa função aqui de aproximação depende de x e y. Tá? Por isso que ela continua dependendo de x e y aqui, os valores nos pontos I, J, K. Né? Tá? Então, resolvendo o sistema dado pelas equações, aqui ó, 2.6, a gente resolvendo aqui,
para beta 1, beta 2 e beta 3, nós vamos ter que as constantes aqui, olha, beta 1, beta 2 e beta 3, tá vendo? Você vê que essas constantes que você colocou aqui, olha, tá? Aqui, ó, tá vendo? Vai depender do quê? Vai depender do quê, ó? Dos valores nos nós, tá vendo? Dos valores nos nós, tanto para beta 1, beta 2 e beta 3, e também os valores das coordenadas nos nós. E esse A é a área do elemento. Então, na hora que você substituir esse beta aqui, galera, ó, nessa equação, você vai dizer que qualquer temperatura aqui dentro do elemento, olha, em qualquer ponto que você pegar, a temperatura depende desses três valores aqui e das funções de forma. É isso que você está dizendo. Desculpa, ainda não estou falando de função de forma, né? Mas aqui, ó, se a gente substituir esse beta 1 aqui, olha, o beta 1, tá vendo? Aqui, desculpa, o beta 1 aqui, ó, depois substituir o beta 2 e o beta 3, você vai ver que o φ vai ficar, o φ aqui vai ser dependente aqui, ó, vai depender de quê? O φ vai ser dos φs nos nós e das coordenadas nos nós. Tá vendo? Aí você está falando, o que você está dizendo aqui? Olha, que qualquer valor de temperatura no interior do elemento vai depender do quê? Dos valores de φ aqui, né? E também aqui dos valores aqui dos pontos nodais, das coordenadas aqui dos nós, tá? Vamos lá, vamos continuar. Substituindo 2.7, isso aqui tudo, em 2.5, então nós vamos ter que o φ, aquilo que eu falei para vocês, ó, tá vendo? O φ, olha a equação como é que tá, vai depender do quê? Dos valores das temperaturas conhecidas nos nós, né? Vai depender das coordenadas aqui e depende, o que é esse xy? Veja bem, xk, xj e assim por diante, com índice, são os valores das coordenadas nos nós. Esse x e esse y são os valores das coordenadas do ponto interno que você quer. Entendeu? Porque o que é esse φ? Esse φ representa uma temperatura em qualquer lugar do seu elemento. Tá? Então, se você pega nesse ponto aqui, você vai ter o x e o y desse ponto interno, que seria esse daqui, ó. Que seria isso daqui, esse x e esse y. Não confundir esse x com esse y com o xj e yk. Professor, mas e se eu quiser, por exemplo, esse φ, se eu quiser trazer para o próprio ponto, eu posso? Pode. Pode. Tá? Pode sim. Aí esse x e esse y que está aqui, ó, vai ser os próprios do próprio nó que você pegou, né? Então, vamos lá. Nós temos essa equação para φ agora e os valores aqui de A, B e C em I, I, J e K. Definição das funções de forma NI, NJ e NK. Para que agora nós vamos facilitar, começar a escrever essa equação aqui, gente, em termos matriciais. Entendeu? Aqui, ó, você vê que esse φ já está, nós vamos escrever em termos matriciais, para facilitar a nossa vida. Então, o que nós temos aqui, ó? Que o φ vai ser o quê, ó? O beta 1 mais beta 2x mais beta 3, né? E também na hora que a gente substituir essa galera toda aqui, olha. Essa galera toda, tá vendo aqui, ó? Ó. Olha só, compara 2.9 com essa 2.11. Ó, tá vendo? Você tem aqui um valor que depende aqui de geometria multiplicado por um valor conhecido de temperatura, por exemplo. Tá vendo? Isso daqui, gente, esses valores aqui que ele chamou de função de forma.
Olha lá, ó, função de forma, tá vendo? E deixa eu ver se ele deu separado aqui. Ó, onde em geral, né, o n é igual a dado por a mais b, x mais cy, onde esse alfa que está aqui é igual a ijk, né? Ou seja, isso daqui, ó. Isso daqui é a função de forma em i, ni. Isso daqui seria uma função de forma. Função de forma porque eles dependem da geometria do problema, tá? E você vê que aqui a função de forma, ela adquiriu a mesma linearidade da sua função de interpolação. Aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui é linear em x e y. Você vê que também a função de forma, ela ficou linear em x e em y. Ela tem, isso é uma propriedade da função de forma, tá? Seguiu, se for quadrático, por exemplo, aqui, se for uma função quadrática aqui, ó, ou parabólica, ou quadrática, a função de forma também vai ter que ter, ou cúbica, a função de forma vai ter as mesmas características lá dessa função que você teve, de aproximação que você, que você deu aqui. Cadê? Nossa, aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ótimo, aí pode ser escrito em termos matriciais, né? NI vezes FI mais NJ vezes FJ mais NK vezes FK. Ou, mais gerais, né? Aqui seria a matriz função de forma vezes uma matriz aqui de temperaturas especificadas. Tá? Comparando as equações 2.9 e 2.11, então essa com essa vem que, aqui a gente já viu, né, as funções de forma são dadas aí dessa forma. Tá? O professor aqui não colocou as características da função de forma, né? Na verdade, assim, uma das características da função de forma, gente, lembra que eu falei para vocês, por exemplo, se você trouxer, por exemplo, esse φ aqui, olha, esse φ, se você traz para o próprio ponto, vamos supor, o φ é interno, mas você poderia trazer ele para o próprio ponto I. Aí o que vai dar? A função de forma, quando isso acontece, a função de forma aqui é igual a 1. E nos outros dois pontos, ela é 0. Ela tem essa característica, entendeu? Por exemplo, o NI no nó I é 1. O NI no nó J é 0. O NI no nó K é 0. Tá vendo? Interessante isso, né? É uma característica aí das funções de forma, tá? Isso é muito importante. Depois nós vamos ver, o professor não colocou aqui, mas são umas figurinhas interessantes aí de figura de função de forma, né? Ela é 1 no próprio ponto analisado, ou seja, o NI no nó I é 1 e é 0 nos outros pontos, entendeu? Isso é bem legal, tá? Bom, vamos continuar aqui, é só uma... Depois aí o professor, acho que, o professor Genésio, acho que não colocou, mas a gente poderia, quando vocês se pegar um outro livro aí, vocês vão ver que isso é comum, eles colocarem aí os desenhos da função de forma. Quarto passo, obter as matrizes dos elementos usando o método de Galerkin, ou Galerkin. Gente, seguinte, que o método de Galerkin, vocês vão ver aqui, ó, o professor colocou o método de Galerkin, pelo método de Galerkin a equação 2.1, então ele já colocou aqui, pá, já, método de Galerkin é isso. Espera aí, existem alguns passos, né, para chegar nesse ponto aqui, tá? O método de Galerkin é o famoso método, é o método residual. O que é isso? Então, o que significa isso? Olha só, vamos pegar a equação de Poisson. Vamos pegar a equação de Poisson aqui, tá vendo? Quando a gente escreve, isso daqui é a equação do jeito que ela é, mas se a gente vai aproximar uma integral, galera, quando você aproxima uma integral, uma equação, você coloca valores aproximados, o que você faz? Você integra e igual a zero. Esse resíduo igual a zero. Então, o que acontece?
Quando você aproxima um valor, esse lado esquerdo não é mais zero, entendeu? Mas vai ser um valor R. Em vez de ser zero aqui, ó, é R. É um resíduo, porque você está aproximando a sua. Aí o que você faz para minimizar esse resíduo? Quanto menor o seu resíduo, melhor, mais próximo da solução vai ficar. Você concorda comigo? Né? Então, se você, em vez de ser zero, for um resíduo agora, quando você aproxima, opa, o que eu fiz aqui? Não. Vai ser R. E quando você integra esse R, fazer a integração desse resíduo igual a zero, isso é um método residual. E aí o que acontece nesse método residual? Esse R é multiplicado por uma que a gente chama de uma função de peso, de ponderação. Então ficaria assim, ó, vou escrever para você aqui. Ó. Eu não consigo escrever. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui para... não deixa eu fazer isso. Deixa eu ver aqui. Activated mode. Vamos ver se ele deixa eu escrever. Deixa não. Deixa não. Isso é coisa de pobre, tá vendo? Mas aqui, ó, é como se você tivesse um R. Vamos colocar aqui, ó, um R. Tá? Então fica... Aí seria aqui, ó, integral de R, né? Esse R você multiplica por uma função de ponderação e igual a zero. Isso daqui é o método residual. É um método residual, tá? Você está pegando, dizendo que isso daqui não dá mais zero, ele dá um resíduo, só que você quer que esse resíduo se aproxime de zero. Então você integra, multiplica por um fator de ponderação e faz igual a zero. Aí o que Galerkin disse? Essas funções aqui de ponderação existem várias. Você pode criar várias, as que você quiser, entendeu? Existem técnicas para você obter qual o valor de W. E o que Galerkin fez? Ele fez esse W igual à função de forma. Então o que acontece naquela equação lá de baixo? Tá? Nessa equação de baixo aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tá, ó, o que é isso daqui? Isso daqui é o nosso R, é o nosso resíduo. A integral de volume colocou menos aqui por conveniência, tá? Vocês vão ver depois, né? Por conveniência, não vai, porque aqui é zero. Né? Se você colocar menos aqui, não vai interferir, tá? Então, e esse N aqui, transposto, é o nosso W. Tá vendo? É a nossa função de ponderação, que aqui ele chamou de função de forma. Então, o que o método de Galerkin faz? O método de Galerkin é o método residual, e depois esse método residual é minimizado, né? E a função de ponderação é igual à função de forma. Isso é, aqui no caso, a função transposta. Isso daqui é o método de Galerkin, tá? Agora, vamos lá. Já começa agora as peripécias da matemática, né, gente? Vocês estão vendo aqui, assim, o mais básico que eu estou conseguindo passar para vocês aqui do método de elementos finitos, tá? Você vê que vai ter alguns teoremas, algumas passagens para você poder... realmente você vai ter que gastar um certo tempo, né, para você desenvolver as coisas. Mas aqui eu já passei para vocês, já estou falando mais ou menos para vocês de uma forma geral, entendeu? Senão a gente, né, aí no curso, por exemplo, mais avançado de método de elementos finitos, a gente já vai ver o método Galerkin ou Galerkin mais profundamente, outros métodos residuais, como se cria uma função de ponderação, né, e quando a gente faz a função de ponderação igual a função de forma, tá? Então vamos lá. Aí a gente vê os métodos variacionais, né? Enfim, que são métodos aí residuais também. Olha, então, da diferenciação do produto. Então, veja bem, o que significa aqui, olha, por exemplo, derivada com relação a x de n transposto de φ de x, tá? O que significa isso daqui? Então, ó, derivada do... Passa esse termo para o lado esquerdo, tá? Então, a derivada do
produto, olha lá, diferenciação do produto, a derivada do produto vai ser o quê? A derivada do primeiro vezes o segundo, que é esse termo aqui, passa para o lado de lá, tá vendo? Derivada do primeiro vezes o segundo, e mais a derivada do segundo vezes o primeiro, que é esse termo aqui. Aí o que a gente fez? Já isolou o termo que a gente quer. Porque aqui, ó, o que apareceu lá dentro? Tá vendo? Apareceu esse termo aqui. Então a gente já fizemos aqui essa diferenciação do produto. A gente, né? Então isso daqui é o produto, tá? Derivada do primeiro vezes o segundo, dá esse daqui. Derivada do segundo vezes o primeiro, dá esse daqui. Isolamos esse termo. Fazemos a mesma coisa em y. Né? Agora o que a gente substitui? Substitui essa galera aqui dentro. Tá? Então vai ficar assim, olha. Opa! Vai ficar assim, olha. Né? Vai aparecer aqui, então, integral, né? Opa! De n, esse daqui, então vai aparecer esse cara todo aqui. Então, kx que multiplica isso daqui, olha. Tá vendo? Mais esse daqui, olha. Tá vendo? Ele já abriu aqui, ó. É esse termo aqui, ó. Esse que multiplica o kx, ele veio para cá. Esse daqui que multiplica o kx veio para cá. Tá vendo? Enxergaram? A mesma coisa em y, tá? Então, o ky, o y vai multiplicar esse termo, esse daqui, e o ky, y vai multiplicar esse termo aqui. Ele veio para cá, né? E depois temos aqui essa integral aqui de volume da função geração, tá? Vezes o n transposto aqui, tá bom? Então, nós temos aí, ó a carona aí. Agora vem a mágica. Tá? Vem a mágica. Olha, nós temos duas integrais de volume aqui, essa e essa daqui, tá? Que vão ser transformadas em integral de superfície. Na realidade, isso daqui depois nós vamos ver que vai gerar aqui condições de contorno na superfície S, tá? Então, depois, assim, eu não vou, porque isso aqui demora, gente, tá? A gente já colocou aqui, ó, o teorema de Green, mas a principal coisa que a gente tem que enxergar é que a integral de volume, ela é transformada numa integral de superfície, entendeu? É isso que é o macete aqui E outra coisa, olha, aqui aparecia derivada de derivada, aqui nós temos somente uma derivada agora. Vendo? Diminuiu a ordem aqui e transformou em integral de superfície. Isso aqui é o teorema de Green faz, tá? Só que eu não vou desenvolver o teorema aqui. Num curso mais avançado de elementos finitos, sim. Numa dissertação de mestrado, a gente já desenvolve no apêndice o que é o teorema de Green, né? Mas o importante a gente saber do teorema de Green é a integral de volume sendo transformada numa integral de superfície, e essa derivada aqui ia aparecer derivada da derivada aqui, né? Ela foi transformada somente em uma derivada. Tá? Ia aparecer derivada segunda aqui, né? Elas sumiram já aqui. Tá vendo? Suavizou, digamos assim, né? Então, das condições de contorno dadas pelas equações 2.3 e 2.3 vem que então na superfície Q a gente tem que o quê? Então a gente pegou essas condições de contorno aqui. Cadê? Tá lá em cima. Pegamos essas condições de contorno. O Q vai ser igual a isso e a convecção vai ser igual a isso daqui. E temos temperaturas especificadas também depois. Então vamos voltar lá. Vamos ver. É bem legal, né? Método de elementos finitos. Vocês estão vendo aqui o princípio da coisa, tá? O princípio, ele é muito, muito poderoso esse método, né? Então aqui nós temos que o termo de fluxo de calor na superfície SQ é dado por isso daqui, é igual à condução interna, né? Lá, ó, naquela superfície lá, né? Na superfície SQ, tá? Aquela linha imaginária ali que a gente colocou, lembra? E a gente tem na superfície SH isso daqui também. Tá? Aí o que ele fez, gente? Vai substituir isso aqui, olha. Tá vendo? Aqui, ó, apareceu aqui, olha. Desculpa.
Apareceu aqui ó, no Teorema de Green, olha. Aparece aqui, olha. Em que, tá vendo? Vai aparecer coisas aqui, olha. Ó, ó. Tá vendo? Então você vai ver que nós vamos poder decompor isso daqui em duas superfícies. Uma superfície onde vai ter o fluxo conhecido e uma superfície onde vai ter aqui a convecção conhecida. Ah, aqui, tá vendo? Olha só, aqui ó. Então ele pegou aqui, ó, vamos pegar, ele pegou aqui o teorema de Green, aqui ó, tá vendo? Teorema de Green, abriu aqui nessa integral de superfície, só que essa superfície é uma superfície S. Você vai ter que colocar ela em todas as superfícies aqui, tá? Em todas as superfícies. Não colocou na temperatura, porque a temperatura ela vai entrar de uma outra forma. A gente vai aplicar a temperatura, tá? A superfície com temperatura, a gente vai aplicar ela depois no vetor força, que eu vou falar para vocês, tá? Mas aqui, olha, na onde nós temos convecção e o fluxo de calor nessas duas superfícies, em SQ e SH. Lembrando que ST, a temperatura especificada, como a temperatura é a própria função φ que a gente quer, a gente vai entrar ela como uma condição de contorno de um modo diferenciado, já direto, entendeu? Então vamos lá. Então nós temos aqui a equação 9. Tudo isso aqui foi transformado em integrados. Então, ó, substituindo a equação 2.9 em 2.16, tá vendo? Em 2.16, então esses caras aqui, cadê? Pronto, esse daqui foi transformado aqui no teorema de Green, e o teorema de Green, isso aqui nós vamos ter duas integrais de superfície, né? Então nós vamos ter aqui as duas integrais de superfície, de superfície. Cadê? Onde que nós estamos? Aqui. Ó, e essa integral aqui de volume é essa integral aqui, né? Tá? E aqui, cadê? Aqui. Então nós temos aqui, olha, a integral do Q, tá vendo? Integral do H, que a gente já substituiu nas condições de contorno, tá vendo? Ó? A gente substitui as condições de contorno. Então, substituindo na equação 2.19 em 2.16, nós temos aqui que a integral de volume mais a integral aqui, olha, da superfície onde nós temos convecção, é igual à integral volumétrica aqui da geração, menos aqui, olha, o fluxo. Ó, a convecção aqui no caso, ela abriu em duas aqui. Tá? Você vê que aqui tem φ e aqui φ infinito, tá vendo? Porque aqui abriu, olha. Aqui abre duas. Por que que esse φ ficou do lado de cá? Porque o φ é incógnita. Esse φ que está aqui é incógnita. Isso daqui é valor conhecido. Por isso que, então, tudo isso daqui, gente, do lado direito, são funções conhecidas. Tá? São funções conhecidas, são as condições de contorno. Você pode ter uma geração de calor, você pode ter um fluxo de calor conhecido, você pode ter uma convecção conhecida, entendeu? Agora, por que esse aqui ficou do lado esquerdo? Porque isso aqui é a própria variável φ. Isso aqui no caso, por exemplo, pode ser uma temperatura, né? Tá? Lembrando da equação 2.11, que o φ é igual a uma função de forma vezes esse φ conhecido, né? Então, da equação ponto 21 vem que, olha lá, então derivou aqui, você pode derivar, então ó, a gente está pegando essas derivadas aqui, ó, dφ dx, dφ dy, tá vendo? Ó? Então a gente pegou isso daqui, derivou com relação a x e derivou com relação a y, tá? Então, o que acontece, gente? Ó, esse valor aqui, essa matriz é conhecida. Só que a função n é a função de x e y, lembra? Tá? A função n é uma equação que depende de x e y. Por isso que apareceu essa derivada com relação a x e não aqui, ó. Porque isso daqui é uma matriz aqui coluna, um vetor, né? Aqui conhecido. Entendeu? Então, aqui por isso que derivou-se o quê? A função de forma. Porque a função de forma é que vai depender de x e y. Tá? Então, aqui derivou com relação a x e aqui derivou com relação a y.
né? E aqui ele definiu algumas matrizes, porque na verdade, olha, veja bem, esse dφ dx e dφ dy, ele vai jogar aqui, olha, isso daqui ele vai jogar aqui dentro, tá? E agora ele vai começar a definir algumas matrizes aqui. Essa famosa matriz B é a matriz das derivadas aqui das funções de forma. O que é dn dx? Ó, é a derivada de n em ijk, ó, com relação a x, tá vendo? É uma definição que ele deu aqui. E também a derivada das funções de forma com relação a y em ijk. A transposta desse B é isso daqui. E ele definiu também uma matriz D, que é a matriz condutividade. Kx e Ky. Gente, aí o que ele fez? Então, das equações, definiu essas três aqui, o B, B transposto e D, tá? Agora aqui, ó, das equações 2.18 até 2, só que ele não colocou o B aqui, né? Aqui ele substituiu dφ dx e dφ dy, tá? Ele substituiu da equação 2.25, podemos escrever a seguinte equação na forma compacta. Eu repeti aqui. Ó. Eu repeti. Deixa eu só escrever aqui. Ok. Pronto, agora sim. Né? Então, se quiser colocar e escrever no papel depois, tá? Da equação 2.25, podemos escrever a seguinte equação na forma compacta. Ó. Aqui é a matriz do elemento, uma equação para o elemento. Em cada elemento, né? Tá? É um K, uma matriz K, que a gente chama essa matriz de rigidez, né? Depois, interessante não confundir esse K com a matriz condutividade, né? Interessante isso daqui, porque o D aqui que vai ser aqui, ó. Tá vendo? Esse D que é a matriz condutividade, tá? Não confundir esse K com essa daqui, ó, com a matriz condutividade. Isso aqui é a famosa matriz de rigidez, né? Então, esse K vai ser o quê? Integral de volume, B transposto dB, dV, mais essa integral aqui com a convecção na superfície SH, tá? Ok. Beleza? Só aqui, ó. Então, o K vai ser tudo isso aqui que vai multiplicar a matriz φ. Tá vendo? Depois o F. O que é F? São as outras que você conhece, olha. Tá vendo? Isso aqui são as que você conhece, tá? São valores conhecidos, são condições de contorno, né? Que vem aqui nessa matriz força. Tá? Aí ele pegou aqui a matriz φ, que é φ, φj, φk, matriz D, que já foi colocado, a matriz B, né? Aí ele faz a derivação. Você tem os valores de NI, não tem? Aqui, ó. Vamos pegar o NI, por exemplo. Quanto que vale NI? Vou pegar lá atrás, ó. É bastante coisa, né, gente? NI, por exemplo... Deixa eu ver se ele colocou aqui uma equação. Não colocou, mas aqui, ó. Aqui. NI vai ser AI, BI, X, CI, Y. Então, a ordem ele deriva com relação a X, deriva com relação a Y, tá? E coloca esses valores ali. E coloca esses valores aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aí, olha, a matriz B ficou o quê? Ó, BI, os coeficientes BI, BJ, BK, B transposto, vendo? Aqui seria a matriz função de forma, NI, NJ, NK e o N transposto, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é a famosa equação, tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, famosa equação, tá? Onde nós temos lá o valor de NT, né? Da matriz N,
que é da matriz N, NT, o B transposto B, tá vendo? O B transposto B, tá? Você vê que já estamos esmiuçando aqui, né? Tudo isso, gente, o que é método de elementos finitos? Método de elementos finitos é um método que você... Lembra do método residual? O método residual Galerkin não é método de elementos finitos. O Galerkin é um método residual. Tá? Aí o que o método de elementos finitos vai fazer? Vai pegar e oferecer valores para aquelas funções de forma que aparecem no Galerkin lá. Né? Ó, aí aqui a partir do quinto passo, gente, nós já temos aqui a resolução das integrais dos elementos. Né? Então eu vou fazer o seguinte, aí ele vai pegar cada integral, vai mexer em cada integral aqui. Tá? Ok, tá bom. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou até chegar nessa parte, vou parar, que aí eu vou dar uma tarefa para vocês tentarem fazer em casa. Tá? Nesse quinto passo aqui. Deixa eu ver o quinto passo. Tá, antes da gente ir para a terceira integral, eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem aí. Tá? Ué, primeira integral. Será que eu pulei aqui? Ué, pulei a segunda integral. Só um minutinho. Deixa eu ver o que tem de errado aqui. Quarto passo. Tá. Ok, primeira integral, segunda integral, convecção. Ué, eu não coloquei ela não? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu acho que eu só esqueci de colocar uai. Nós temos a equação 2.27, 2.6, 2.27. Ah, tá. Faltou aqui, olha. Ok, faltou... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu acho que eu cortei, tá, galera? Eu acho que eu cortei aqui. Deixa eu ver aqui. Sim, olha lá. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu salvar aqui. Pronto. Então vamos resolver as integrais. Vamos começar mexendo nas integrais. Então, primeira coisa, a matriz condutividade. Né? Aqui ele chamou, porque a condutividade aparece aqui. Né? Mas o B aqui é a famosa matriz de rigidez. Tá? Aqui ele chamou de condutividade porque tem essa condutividade, pegou tudo, né? Mas a B é a famosa matriz de rigidez, tá? Olha só, então ele está analisando aqui, ó, integral aí o que ele transformou aqui, ó? Tá vendo? Essa integral de volume, ele transformou numa integral de área onde tem esse TdA. O que é TdA? É um volume dV. Onde esse T vem do inglês de thickness, de espessura, tá? Então nós temos aqui, ó, I, B, D e T, né? Eles podem sair tudo fora da integral, tá? Que são valores conhecidos aí, constantes, né? Pode sair tudo da integral, que começa a facilitar a nossa vida aí, tá? Então a integral de dA é a própria área, né? Aí o que acontece? Ele começa a jogar os valores aqui, olha. A matriz o B, matriz transposta, a matriz D. Tá vendo? Ó? Aí faz aqui a multiplicação das matrizes, né? Cadê aqui, né? Então aqui ele multiplicou essa por essa, tá? Depois multiplicou essa por essa daqui, tá, galera? Entendeu? Multiplicou essa por essa primeiro, tá? Se vocês quiserem fazer em casa, pode fazer. Depois, ele abriu aqui, né? Aí vai dar uma soma, na verdade vai dar uma soma. Você vê que o KY vai... É multiplicação de matrizes, né? Tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Tenta fazer em casa isso daí. Agora, matriz convecção... Deixa eu ver só uma coisa aqui, gente. 2.27, 2.28. A matriz convecção. Então, a matriz condutividade deu isso daqui.
a matriz convecção, tá? Aqui que eu quero que vocês estudem, tá? Aqui, ó. Então, a mesma coisa, né? Tal, integral aqui de n, ó, não tirou fora da integral, por quê? Porque n, esses n's dependem de x e y, né? Aqui no caso é dx, né? O s é t dx, tá? Então é uma espessura aqui vezes o dx, que dá uma área. Olha só, aí ele fez a multiplicação. Agora, o que eu vou pedir para vocês estudarem em casa? A convecção, ela tem vários lados do elemento, tá? Pode ser no lado IJ, JK ou KI, entendeu? Então, aqui, por exemplo, onde nós temos convecção lá, a convecção a gente não sabe onde ela vai estar, né? Que vai determinar isso daí é o próprio tipo de elemento. Por exemplo, aqui, olha, onde que está a convecção? A convecção está aqui fora, ó, tá vendo? Então, por exemplo, nesse elemento aqui, ó, tá vendo? Opa, por exemplo, vamos supor aqui, ó, esse elemento aqui, no lado 38, 39, nós vamos ter convecção. Aqui não. Então, de acordo com a numeração que você vai ter, esse lado aqui pode ser o IJ, o JK ou o KI. Entendeu? Por isso que ele está analisando ali nos três, a convecção nos três lados ali. Tá? Opa. Nos três lados ali. Deixa eu descer. Cadê nós? Espera aí. Aqui, ó. Por isso que ele analisou a convecção no lado IJ, JK e KI. Tá? Agora, o que eu quero que vocês estudem em casa, depois a gente vai continuar na próxima aula, a gente vai continuar no vetor geração. Por que que deu 2 aqui, 1, 0, 0, 0? Por que que deu isso daqui? Então eu quero que vocês tentem fazer isso daqui em casa. Por que que deu aqui? O que é isso daqui, será? Da onde que veio isso daqui? L e J é o lado do elemento, né? Lado IJ é o tamanho do elemento. É o tamanho daquele segmento ali do elemento, tá? E o resto, da onde que ele veio? Isso aqui é o coeficiente de convecção, T, aqui seria espessura, e essa matriz aqui, da onde que veio isso? Então eu vou pedir para vocês estudarem isso daí, tá? Depois nós vamos fazer... e outra coisa que eu quero saber de vocês, o exercício, né? Então eu vou terminar essa parte aqui agora, tá? Aí eu vou perguntar para vocês depois assim, um exercício. Vocês conseguiram fazer aquele exercício que eu passei para vocês? Que é da nota N1? Tá? Então um abraço para vocês aí, fiquem com Deus. Eu vou parar que nós já temos 1 hora de aula. Tá? Tchau, até mais.